Louvado seja o nome santo do amado. Meu querido e minha querida, você que ligou esse vídeo agora, estou aqui com as escrituras em minhas mãos, com a palavra de Deus, né? E essa mensagem que eu vou gravar agora é falando sobre condenação ou justificação. Eu ouço tantas coisas, meu querido e minha querida. Olha, vou te falar que o Pai Celestial tenha misericórdia do seu povo, da sua igreja, porque o negócio é sério. Não é brincadeira, não. Tantas coisas que a gente ouve que eu tenho que parar e gravar a mensagem do Pai Celestial. A mensagem das Santas Escrituras. Porque olha só, eu posso pegar essas Escrituras aqui, ó, e pregar condenação para você. Eu posso abrir passagens aqui na Bíblia e falar sobre condenação. Falar sobre pecado, falar sobre condenação, falar que se você pecar, tu vai para o inferno, isso e aquilo. Eu posso falar sobre condenação. Eu posso abrir a Bíblia e falar sobre condenação. E condenação a quê? Ao inferno. Então logo eu vou falar de condenação e do inferno. Agora, pensa comigo. Se eu tenho conhecimento da palavra, eu sei que nós somos salvos pela fé em Jesus. Está escrito aqui, eu vou ler daqui a pouco, tá? Nós somos salvos pela fé em Jesus, justificados pela fé em Jesus. Então, como eu vou pregar condenação para você que está aí do outro lado, se não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Não há condenação, segundo as Escrituras. Aí vem alguém e começa a pregar condenação, juízo, maldição sobre as pessoas, leis para amaldiçoar. Olha, meu querido e minha querida, é complicado. É muito complicado. É muito complicado. Então nós temos que ter cuidado com o que nós ouvimos. Porque tem pessoas que vêm de terno e gravata, pessoas que vêm arrumadinho com a Bíblia na mão, com as Escrituras na mão, mas elas não pregam a graça e a misericórdia de Deus, que é o que nós devemos pregar. Porque veja bem, Jesus Cristo ele disse: não julgueis para que não sejais julgado, porque com a mesma medida que você julga alguém, você será julgado. Ele fala: não condeneis para que não sejais condenado, porque se você condena o teu irmão, você condena a tua irmã, você será condenado. Isso é o que Jesus disse. Jesus não mandou a gente condenar ninguém. Aí alguém fala: mas isso é o evangelho de mel, é o evangelho doce. O evangelho é boas novas, meu querido e minha querida. Se você não entende o que significa evangelho, a palavra evangelho, na sua tradução, significa boas notícias. Que notícias são essas? Que o Pai Celestial olhou lá do céu e não viu um justo sequer. Aí você vê às vezes um homem de terno e gravata, começa a falar firme de pecado. Olha, é a santidade, nós temos que andar em santidade, nós não podemos ficar, quem peca é do diabo, e pá. Tem base bíblica? Tem. João mesmo fala, aquele que comete pecado é do diabo. Mas João também diz o quê? Que se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua verdade não está em nós. E agora? Ué, mas da mesma forma que ele fala que quem peca é do diabo, ele diz também que aquele que disser que não comete pecado está fazendo de Deus mentiroso. E agora? Então, meu querido e minha querida, nós temos que entender esse evangelho. Senão, ó, a cabeça da pessoa fica atordoado, o cara fica confuso. São muitas as pessoas confusas. E eu tenho que parar e gravar uma mensagem dessa. Uma mensagem dessa para que você venha ter um entendimento do que é o evangelho. O que prevalece? O juízo de Deus? Prevalece o juízo de Deus? Ou prevalece a misericórdia de Deus? A palavra de Deus diz o quê? Que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia dele triunfa sobre o juízo. Agora vamos ler aqui, ó. Olha só, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Olha só. Olha só o que diz aqui. Louvado seja o nome do amado.
Versículo 9 diz assim: E então, avantajamo-nos a eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que judeus e gregos estão todos sob o domínio do pecado. Olha só, todos estão debaixo do pecado. Tanto judeu como grego. Quer dizer, qualquer ser humano. Aqui é isso que a palavra de Deus está dizendo. Como está escrito, não há nenhum justo, não há um sequer. Versículo 10 de Romanos capítulo 3. Não há um justo, nenhum sequer. Não há um só que tenha inteligência. Um só que busque a Deus. Extraviaram-se todos e todos se perverteram. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Segundo Salmos 13. Olha o versículo 13. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas enganam. Veneno de áspide está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargor. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e ruína nos seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que diz a lei, dilo aos que estão sujeitos à lei, para que toda boca fique fechada e que o mundo inteiro seja reconhecido culpado diante de Deus. Olha, todo mundo é culpado diante de Deus. São todos, eu, você, não há ninguém que diante de Deus não seja culpado. Porquanto pela observância da lei, nenhum homem será justificado diante de Deus, diante dele. Porque a lei se limita a dar o conhecimento do pecado. Mas agora, olha só, até aqui então, que nós estávamos lendo nesse versículo, até aqui então, só trevas, meu querido. Eu, você, o mundo todo está culpado, condenado. Não tem jeito. Nascemos do pecado. Nós viemos da natureza de Adão. Todos nós, a Bíblia diz que todos, aqui, ó, todos pecaram. Não há um justo sequer, não existe ninguém que possa dizer, eu busco a Deus, eu sou melhor. E não existe. Agora no versículo 21, começa a clarear. Começa a vir a luz. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. E são justificados, olha versículo 24, meu querido, Romanos 3, 24. E são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Cristo Jesus. Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vítima de propiciação mediante a fé. Olha só, meu querido, por meio da fé, eu e você somos justificados. Por meio da nossa fé em Cristo Jesus, no Messias, que veio a esse mundo e derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Aí você deve pensar assim, então agora eu não vou pecar mais, eu vou viver uma vida santa de santidade. Essa é a vontade de Deus, que nós venhamos a viver em santidade com Ele. Por isso é que a cada dia que passa nós vamos nos aperfeiçoando em Cristo Jesus. Jesus é o nosso molde, é o nosso protótipo, é o nosso paradigma, é o nosso modelo de perfeição. Jesus é o nosso modelo de perfeição. Mas nós, na nossa natureza humana, nós continuamos corpos pecaminosos. Por quê? Esse corpo está envelhecendo, esse corpo tem doenças, esse corpo está sujeito a ficar doente, esse corpo está, a cada dia que passa, ele está caminhando para uma morte física. Então logo, esse corpo, ele não deixou de ser corrupto pelo fato de eu ter recebido a fé em Jesus. Você está entendendo, meu querido e minha querida? Ainda que nós não venhamos a pecar mais voluntariamente.
Por quê? Porque existe em nós, passou a habitar em nós, algo chamado, segundo o apóstolo João, a semente divina. O que é isso? É o Espírito Santo habitando em nós. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, João disse que isso é uma semente divina. Então, raciocina comigo. O Espírito Santo em nós, habitando em nós não temos mais prazer pelo pecado. Olha só a diferença. Nós não deixamos de pecar por causa da lei. Não. Mas é por causa da presença do Espírito que é santo habitando no nosso corpo. Então, quando essa semente divina está dentro de nós não temos prazer mais pelas práticas do pecado. É por isso que aquele que está em Cristo, ele não tem prazer em roubar, não tem prazer em matar, não tem prazer em enganar, mentir, em adulterar, enganar as pessoas. Não tem prazer nessas coisas. Porque existe dentro de nós uma natureza chamada natureza divina, através do Espírito Santo. E isso é algo tremendo e real, verdadeiro, fato, verídico. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo habitando dentro de nós, meu querido e minha querida, pela lei é que ninguém vai conseguir se salvar. Pela lei, o cara, ele demonstra uma hipocrisia. Ele demonstra algo que ele não é. É como se fosse um ator. O cara põe o terno e uma gravata. Glória a Deus, aleluia, não pode pecar. Oh, se você pecar, tu vai pro inferno. Mas ele peca. Você não pode adulterar, que adultério é pecado. Mas ele adultera. Por baixo dos panos, meu querido e minha querida. No escondido. Ele vai lá por trás, está cobiçando, desejando, adulterando, e muitas vezes até adulterando na prática mesmo. Saindo com várias mulheres e pregando algo que ele não está vivendo. Isso é chamado hipocrisia. Ah, você não pode roubar, mas o cara está doido pelo dinheiro dos outros, está doido para roubar. E quando não rouba? Ah, você tem que amar o teu próximo, você tem que perdoar, mas ele não perdoa. Ah, tem que amar o teu próximo, tem que amar. Mas quando alguém ofende ele, a primeira coisa que ele faz é querer ver a destruição. Oh, Deus pesa a mão, Deus é justiça, Deus vai punir, vai pesar a mão. Só vou dizer que Deus vai matar logo a pessoa logo. Ele está pensando que ele vai morrer também. Todos nós vamos morrer fisicamente, meu querido e minha querida. Todos nós. Todos nós estamos caminhando para a morte física. E não tem outro caminho a não ser Cristo. A nossa fé tem que estar em Jesus, mas esse corpo, a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo disse, que esse corpo que é corruptível, se revestirá de um corpo incorruptível com a volta do Senhor Jesus Cristo, nas nuvens do céu, com grande poder e glória. Yahushua, né? Ou Yeshua, conforme muitos querem pronunciar, a pronúncia do Mestre, do Messias, do ungido do Pai. Eu vou falar tão ungido do Pai que nisso não há nem divisão. No ungido, no Filho ungido do Pai eterno. Pronto, há divisão? Aí não vai ter divisão em nenhuma instância. Seja o pensamento que você tenha acerca da palavra. Quando eu falo para você que se você crê no Filho unigênito do Pai, no ungido do Pai, não tem divisão entre a gente. Do Pai eterno, do Criador de todas as coisas. Está entendendo, meu querido e minha querida? Por que nós não devemos pregar condenação? Porque se eu prego condenação, eu estou trazendo condenação para mim. Se eu prego juízo, eu estou trazendo juízo para mim. Agora, se eu prego misericórdia, se eu prego perdão, se eu prego graça, eu estou trazendo perdão, graça, misericórdia para mim, justificação em Cristo, no Messias. Vou falar no ungido do Pai. Misericórdia, justificação no ungido do Pai. Naquele que veio ao mundo, veio ao mundo em carne, mas que ressuscitou o terceiro dia, morreu, derramou seu sangue como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, ao Pai Celestial. E hoje nós somos purificados, conforme diz a palavra, justificados pela fé em Jesus. Será que eu posso pregar um outro evangelho, meu querido? Minha querida? Será que eu tenho outro evangelho para pregar a não ser esse? Será que existe outro evangelho? Apóstolo Paulo diz que se nós não pregarmos esse evangelho, que é o da graça de Deus, nós nos tornamos anátemas. Sabe o que é isso? É maldito, amaldiçoado. Ainda que nós mesmos, que ele falou, que vinha um anjo do céu anunciar um outro evangelho, que não seja o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, é anátema.
E veja que o apóstolo Paulo, ele era do judaísmo, ele era fariseu, ele era religioso. O apóstolo Paulo defendia a lei de Moisés. O apóstolo Paulo consentiu com a morte de Estevão ali. Porque Estevão estava blasfemando, porque Estevão foi falar que Deus, o Pai, não habita em templo feito por mãos humanas, pô. Blasfemou. Então Estevão teve a revelação da graça de Deus. Estevão foi apedrejado ali até a morte. Viu o céu aberto, viu anjos. Viu a glória de Deus, aleluia. E Estevão ainda orou pedindo ao Pai para que perdoasse aquelas pessoas que eles não estavam sabendo o que estavam fazendo. Meu querido e minha querida. Estevão pediu perdão, pediu ao Pai que perdoasse a eles. E Saulo estava ali, consentindo com a morte de Estevão. Porque ele defendia uma religião que ele achava que era o certo. O judaísmo. Paulo defendia, Paulo era zeloso da lei, segundo a palavra. Saulo era zeloso da lei. Shaul, ele era zeloso da lei. Ele defendia a lei de Moisés. Mas ele mesmo não praticava a lei. Conforme o Messias falou quando esteve aqui, para os fariseus. Vocês nunca praticaram a lei. Vocês jogam fardo difícil de carregar e que vocês mesmo não praticam. Vocês são hipócritas. E são muitos que são hipócritas no dia de hoje, meu querido e minha querida, que usam esse evangelho aqui, mas para serem hipócritas. Porque não reconhecem a graça e a misericórdia e a bondade do Pai Celestial. E não pregam esse Deus de amor conforme Ele é. Para mim o inferno não existe. Para mim não existe por quê? Porque eu nasci em Cristo, no Messias, no ungido do Pai. Como é que eu vou pensar em inferno se o que me aguarda é um céu? O que me aguarda é vida eterna, meu querido. Se não, por que nós vamos pregar e crer? Seria em vão a minha fé se eu não acreditar no que está escrito aqui. Então eu exorto você nesse exato momento, meu querido, uma exortação em amor para que você venha se voltar para a verdade do Evangelho. E saiba que sem o Espírito Santo, ninguém nesse mundo tem condição de se libertar do pecado. Ninguém. Porque só quem pode nos libertar do pecado é Ele próprio. É o próprio Espírito Santo. É por isso que essa semente divina, quando entra aqui, ninguém pode nos roubar essa verdade do Evangelho. Você está entendendo, meu querido e minha querida? Que essas palavras possam estar te ajudando. Que não pode haver confusão na minha mente nem na tua mente. Condenação ou salvação? Ou vida eterna? Ou justificação? O que você escolhe? Eu escolho ser justificado por Cristo. Ah, mas se nós pecarmos, está escrito na palavra, filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, tem um advogado junto ao Pai. Não é para pecar. Não é para cometer coisas erradas. Não é para praticar o erro. Mas se porventura falhar, tem um advogado. Não pode perder a fé no Messias. A fé no ungido do Pai. Tem que continuar agarrado com Ele. Meu mestre, Raboni, mestre, tem misericórdia de mim. É segurar nele. Se agarrar com Ele. Não podemos abandonar a fé nele. Você está entendendo, meu querido e minha querida? Não podemos abandonar a fé no Messias. Porque, do contrário, estaremos perdidos. Então, que a graça e a paz do nosso Pai Celestial esteja sobre você. E aos irmãos que estão contribuindo para ajudar o irmão Luiz Henrique, por favor, continuem contribuindo, tá? Por favor, tá? Olha, tem ajudado. Depois eu vou gravar um vídeo mostrando as contas de luz dele que estava atrasada, a conta que já ia ser cortada a luz dele, né? Ele estava com aviso de corte, iam cortar a luz dele. Eu paguei as contas atrasadas, né? E eu estou podendo ajudá-lo. Ajudar porque vocês também estão me ajudando. Vocês estão ajudando a ele, né? E eu vou filmar tudo isso, né? Vou filmar o que eu tenho feito, né? Ele tem tomado os remédiozinhos dele, graças a Deus, graças ao Pai Celestial e a vocês que estão ajudando, né? Por favor, vocês que estão contribuindo, por favor, continuem contribuindo. Mesmo que você não possa dar muito, mas pelo menos uma quantia que você puder dar por mês, né? Às vezes a pessoa não pode dar muito, né? Mas bota lá uma quantiazinha por mês lá, né? Isso não vai te fazer falta, meu querido. Eu li na palavra, não li? Não te mostrei na palavra? Te mostrei na palavra de Deus. Que aquele que deu aos pobres, deu aos pobres, a palavra de Deus manda dar aos pobres. Sempre, está sempre escrito, o Messias falou, vende, dê aos pobres. Ajude os pobres, ajude o necessitado. É esse o evangelho que nós temos que praticar. Você entendeu, meu querido e minha querida? Ajudar uns aos outros. Principalmente os necessitados. Tá? Então você que está ajudando o irmão Luiz Henrique,
Por favor, continue ajudando, meu querido e minha querida. Continue, deposite lá todo mês uma quantiazinha que você puder botar. Vai depositando. Quando sair o benefício dele, que nós estamos lutando para isso, né? Quando sair o benefício, eu vou filmar, vou gravar, vou mostrar para você aí, né, que eu tenho satisfação para dar, principalmente para esses que estão me ajudando, que estão contribuindo, tá? E eu peço você, né, que continue fazendo isso. E conforme eu disse antes, não só para o irmão Luiz Henrique, mas quando você pode ajudar alguém necessitado, ajude. O Pai Celestial sempre vai te abençoar, né? Eu sempre fiz isso na minha vida já há anos. E o Pai Celestial nunca me abandonou. Nunca, nunca. Ele é maravilhoso. O ungido do Pai, o Messias, que está conosco todos os dias. Então que essa mensagem possa ter te ajudado, tá? E que o Espírito Santo fale melhor no teu coração, tá bom, meu querido e minha querida? E nós temos uma necessidade de doar, sim. É por isso que as pessoas não dizem, dão oferta em igreja, sabe por quê? Porque a pessoa tem uma necessidade de dar, né? Mas a palavra de Deus ensina, ó, as Escrituras nos ensinam, no Novo Testamento, Nova Aliança, que nós devemos dar aos pobres, doar aos pobres. Você está entendendo, meu querido e minha querida? Então quando você dá, eu me sinto bem em doar. Né? Quando eu dou um pobre, quando eu ajudo um pobre, eu me sinto bem. Né? Parece que dá uma paz que a gente sente dentro de nós. Então por isso que você tem essa condição, né? E eu sempre deixo uma conta aí, a conta para depósito. Se você sentir no teu coração, por favor, doe. Mas doe sem medo. Você está ajudando um irmão necessitado que ele já está melhorando, graças ao bom Pai Celestial. E estaremos ajudando outras pessoas, porque sempre vai haver pessoas para a gente ajudar. Isso faz bem para a gente. Faz bem, né? Porque conforme a palavra de Deus diz, as Escrituras dizem, aquele que deu aos pobres. Né? Em Salmos diz que aquele que deu aos pobres, o Senhor o livra no dia do mal. Né? Bem-aventurado, feliz, aquele que atende ao pobre nas suas necessidades. O Senhor o livrará no dia do mal. Palavra de Deus, palavra de salvação. Sabe, meu querido e minha querida? Então que Deus continue te abençoando, né? E que essa palavra possa ter te esclarecido.